Ele sumiu na noite do dia 18, né? E só foi encontrado na manhã do dia 20. Toda morte tem um período de agonia pequeno, mínimo que seja. Foi usado muita violência na prática do crime. Ele saiu no dia 19, no dia 20, que seria o dia do meu aniversário, às 7 da manhã, me liga o irmão do Aparício, porque a Geralda, que dormia lá e que era a governanta, falou: seu João, o Aparício não dormiu em casa. João Carlos me liga e fala: Lulu, o Aparício estava com você? Eu disse: não, já sentei na cama, isso não era nem 7 da manhã. Eu disse: que isso? Aí o João falou: ai meu Deus, o Aparício nunca fez isso. Aí eu liguei para Pedro Paulo, na editora, e falei: Pedro, ele saiu com você? Não, aí foi o pânico. Aí nós ficamos esperando um pouco, esperando mais. Quando chegou, e liguei para o Raul Cortez. Aí começou um ligando para o outro. Quando chegou uma hora, nós ligamos para o João Carlos, nós vamos chamar a polícia. O caso começou no dia 19 de outubro do ano de 1992, né? Quando ele saiu da festa do amigo dele, né? Em um bar, no Jardins, e se dirigiu para a Boate Rave. E a partir de então, não foi mais visto. Por ele ser empresário, a gente achou que podia ter sido um sequestro. E aí a polícia botou um japonês muito célebre aí, dois entendidos em sequestro, e aí eu perguntei pro japonês: e aí? Sequestro? Ele falou assim: não é sequestro. Sequestro se aparece o sequestrador da notícia em 6 horas. Passou esse tempo, presta atenção porque tem coisa. E já tinha passado 24 horas. No finalzinho da noite, começo da manhã, foi encontrado o corpo numa valeta, né? No início estava sem identificação. Nós recebemos o corpo no final da tarde, e com uma requisição de corpo sem identificação, desconhecido. Então, a necrópsia foi feita, na época, sem que se soubesse que era o Aparício. O que chamava atenção era a qualidade da vestimenta. Então, muito provavelmente, a pessoa ali tinha posses. E, portanto, se pensou o que estaria fazendo naquela situação, naquele local, né? Para um corpo estar lá e na condição em que estava, né? Com dezenas de perfurações. A rádio também é muito importante. Ela deu a noite inteira, que às 6 horas da manhã, uma enfermeira do Instituto Médico Legal lá da região, porque ouviu no rádio e avisou a rádio, e a rádio ligou lá às 6 da manhã na casa do João, nos avisando que tinha encontrado o corpo do Aparício. Foi feito o reconhecimento por parte do irmão, que se tratava do empresário Aparício. Foi roubado um relógio, cordão de ouro, né, com uma medalha, cartões de crédito, um dinheiro. Até então, as únicas informações que o delegado de São Bernardo tinha obtido, né, da Delegacia de Homicídio de São Bernardo, foram a partir dos informes das pessoas que trabalhavam lá no local, onde foi encontrado o cadáver, né, que ali estava sendo construído o clube de pesca da Eletropaulo. Então estavam sendo cavadas 2 ou 3 covas, né, bem na margem da represa. E em uma dessas covas é que foi encontrado o cadáver pelos trabalhadores. Quando chegaram na segunda-feira pela manhã, né, para prosseguir os trabalhos, acabaram encontrando o cadáver ali. E eles não... Perto também tinha em construção um clube do Banespa, né? E os trabalhadores que estavam ali também, vigias, tudo à noite, não ouviram nenhum barulho, nada que pudesse levar aí a identificação dos autores do crime. Então, a partir daí, nós procuramos obter informações do pessoal que esteve com Aparício, né, na festa, e também dos familiares e amigos, para conseguir alguma informação que pudesse levar a trilhar o caminho da autoria do crime. Bom, a vítima, pela que a gente apurou, era um empresário, né, sócio da perfumaria Rastro, mas quem administrava o negócio era o irmão, né, seu irmão que administrava o negócio, porque o Aparício se dedicava mais ao ramo das artes, né, inclusive era dirigente do Museu de Arte Moderna, né, na época,
E o relacionamento dele era mais com a arte, né, do que com a indústria, a perfumaria, né? Uma grande amizade. A amizade que vinha de uma ligação com as artes, com a cultura, que o Aparício acreditava muito. Ele era diretor do Museu de Arte Moderna. Ele criou no fundo do quintal, que a Augusta ainda estava iniciando lá embaixo na Augusta, para o lado dos Jardins. Ele tinha uma loja e ele, no fundo do quintal, criou o perfume Rastro. E com isso, com o patrocínio da Rastro, ele fez 2 peças que Raul Cortez, de quem ele era muito amigo, que ele escolheu, o Serginho Mamberti também, de ator. A primeira foi com Tônia Carreiro. E era um indivíduo muito bem vestido. Ele tinha o que a gente chama de sapato de cromo alemão, né? Apresentava-se com roupas bem vestidas, calça social, mas era um indivíduo bem apessoado, assim. Então já suspeitamos que era um indivíduo de alguma posse, que difere, não era um indivíduo sem posses, né? Então já achamos que, olha, esse deve ser alguém que tenha recursos, né? Ele ia muito para o exterior, ele era um homem muito chique, ele tinha uma governanta que cuidava muito dele, ele morava nesse triplex, ele recebia, ele era amigo do Gore Vidal. Nós íamos, além dos jantares, eventos maravilhosos que tinha muito nessa cidade, jantares nas residências, e de vez em quando a gente entrava num nightclub aí para dançar um pouco. E foi aí que eu, ele e o Pedro Paulo de Sena Madureira, editor, entramos na boate, que a primeira boate que apareceu gay nos Jardins, que era a tal boate Rave. Três jovens, o Alexandre trabalhava no depósito de material de construção que o pai dele tinha, e foi aí, nesse depósito, que ficava nas proximidades da residência do Arlindo, que os dois acabaram se conhecendo. O Arlindo treinava em academia, né? E o Alexandre também. Aí o Alexandre acabou convencendo o Arlindo a passar a treinar numa academia em Santo André. E os dois começaram a ir junto a treinar e também a sair juntos, né? Aí iniciou-se uma amizade. E a Kátia, o Alexandre conheceu num carnaval, que ele foi passar no Rio de Janeiro, acabou conhecendo a Kátia na praia, né? E passaram a ter aí um namoro, e a Kátia passou a frequentar aqui a sua casa em Santo André também. A média de idade dos três eram 20 anos de idade, eram jovens, né? Mas o Alexandre, nenhum deles registrava antecedentes criminais, né? Mas o Arlindo, né, nas investigações, descobriu, ele mesmo confirmou isso, que ele era garoto de programa, fazia programas, né? E também costumava dançar em boates gays. A intenção deles ao se dirigir à boate foi essa: conhecer algum bacana, né, que eles falavam, conhecer algum bacana, alguém que tivesse dinheiro, e convencê-lo a fazer um programa na residência e a partir daí dominá-lo na residência e subtrair joias, dinheiro. A intenção era essa, né? Não foi com a intenção de matá-lo. Soube-se depois que, na realidade, eles nunca frequentavam esse tipo de lugar, tinham ido lá porque a menina estava com AIDS, ela fazia tratamento no hospital no Rio de Janeiro, e eles, pela primeira vez, tinham entrado naquele tipo de ambiente. Tinha uma festa num bar na Padre João Manuel, de um amigo dele, do Lunardelli, e lá serviu uísque. O Aparício só bebia vodka. Ele não curtiu muito por ter bebido uísque. E ele estava triste, foi andando para casa, pela Lorena, para chegar na Consolação, e ele parou nessa rave, que ficava ali entre Lorena e Oscar Freire, na Bela Sintra. Ele entrou lá, pediu a vodka dele, sentado, aparece esse tal do Arlindo. E depois de ficarem um tempo junto, no restaurante da boate, tudo, o Aparício convidou o Arlindo para os dois irem até o apartamento dele, que ficava na Consolação.
O Arlindo estava em companhia do Alexandre e da Kátia, que era a namorada do Alexandre. A Kátia ficou de lado, né? Não ficou junto com os dois. Ele chamou o Alexandre, o Aparício até perguntou se era caso dele. E ele respondeu que eram apenas bons amigos. E depois dessa conversa entre o Aparício e o Arlindo sugeriu que o Alexandre também fosse junto para o apartamento e o Aparício concordou. Os três saíram da boate, no carro do Aparício. O Aparício ia fazer um programa com eles, né, mas desistiu no meio do caminho e ameaçou eles, né, que ele era muito importante, que eles não sabiam com quem que eles estavam mexendo. Isso causou neles um medo, uma instabilidade. A menina foi seguindo atrás, o Aparício tinha um templo e a menina foi seguindo atrás com um chevette, né? E dentro do chevette tinha uma tesoura no porta-luva do chevette. Eles pediram que ele estacionasse o carro, foi ali na Alameda Santos. E quando ele estacionou o carro, o Arlindo, que estava no banco ao lado do Aparício, o Alexandre no banco traseiro, trocaram, né? O Alexandre passou para o banco dianteiro, o Arlindo para o banco traseiro e, sem que houvesse tempo do Aparício reagir, ele pegou o Arlindo, que era bastante forte, pegou o Aparício pelo pescoço, né? E puxou para o banco de trás. Embora o Aparício fosse um homem forte e alto, eles também eram em dois, né? Acabaram dando uma gravata no Aparício. A Kátia estava em outro carro, né? Um Chevette, um carro deles, né? De propriedade dos pais do Alexandre. Encostou e eles resolveram então deixar o carro do Alexandre na casa dele e depois seguiram para a represa Billings. Só que desde que o Aparício foi dominado no carro, ele começou a dizer que isso não ia ficar assim, que ele era uma pessoa muito influente e que fatalmente os três seriam descobertos e presos. E isso, segundo o Alexandre, foi irritando por demais o Arlindo, que passou a desferir vários socos no rosto e cabeça do Aparício, né? E pediu também uma tesoura que estava no porta-luvas do carro dos pais do Alexandre, né? E pediu para a Kátia essa tesoura. Quando ela foi para o Fiat Tempra de propriedade do Aparício, ela levou essa tesoura e com essa tesoura ele começou também a ameaçar o Aparício durante o trajeto até a represa Billings. E durante todo esse trajeto ele foi agredindo o Aparício. Quando chegou no local, o Aparício já estava meio que desfalecido, né? Devido às agressões contínuas sofridas. Ele foi puxado para fora do carro. E momento em que o Arlindo falou para o Alexandre, jogou a tesoura para o Alexandre e falou para ele desferir golpes no Aparício, que ele ia segurá-lo. O Alexandre não teve coragem, falou para o Arlindo que não faria isso. E o próprio Arlindo pegou a tesoura e desferiu aí 97 golpes no Aparício, né? E um deles fatal, que atingiu a jugular da vítima. Ele tinha lesão de defesa na mão, né? O próprio instrumento produziu, aquele instrumento que produziu as 97 pequenas lesões, produziu lesão na mão, né? Então indica que ele pelo menos tentou se amparar, e é a chamada, que a gente chama em medicina legal, de lesão de defesa. Então ele tinha lesão de defesa, mas ele foi bastante agredido, né? O quadro foi concomitante, porque as lesões que ele teve aqui na região mamária não determinaram a morte dele. A produção dessas lesões não é frequente, né? Vítima, como se tivesse agredido, estocado, ele várias vezes assim na região mamária, né? Indicando bastante ódio do agressor, né? Mas as lesões que ele tinha na região cervical contribuíram significativamente para o óbito. Então, a hemorragia cervical, devido a atingir a jugular dele, e junto com a agressão cerebral, onde eu encontrei hemorragia cerebral, é que determinaram o óbito. Em seguida, eles jogaram o corpo em uma fossa que estava aberta ali, né? Um poço que estava sendo cavado ali, e fugiram do local.
E o corpo dele foi encontrado, eu acho que em São Bernardo, numa vala, como se fossem agredido por algum objeto cortante, né? E depois foi encontrado o carro dele no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Kátia, segundo o que informou Alexandre, estava com AIDS. À época, um tratamento muito custoso, né? Inclusive, a alegação dele é essa, que ele resolveu participar desse roubo, né? Que acabou virando um latrocínio, devido ao fato que precisava de dinheiro para ajudar a pagar o tratamento da Kátia. E como ela tinha consulta marcada na segunda-feira, no Rio de Janeiro, onde ela residia com seus familiares, eles com o carro da vítima, né? Que até então não se tinha, né, notícia de que fora roubado, eles seguiram até o Rio de Janeiro, né? Usaram esse carro por mais uns 2 dias e só acabaram abandonando o carro lá na entrada do morro, de um dos morros lá do Rio de Janeiro, quando eles viram a notícia na televisão, né, que havia sido morto Aparício, empresário, dono da perfumaria Haas, uma pessoa muito conhecida na alta sociedade, de muito prestígio, e ficaram assustados e abandonaram o carro. Eles voltam para São Paulo, aí regressam até de ônibus, os familiares da Kátia até estranharam, falaram, mas cadê o carro? Porque ele falou que o carro era do irmão dele. Aí ele inventou que deixou o carro do irmão com um amigo lá no Rio de Janeiro, porque o carro tinha dado problema mecânico e que o irmão tinha pedido para vender o carro no Rio de Janeiro e ele acabou deixando o carro. Voltaram de ônibus para São Paulo. O Aparício ajuda a própria morte quando ele reage à ação dos bandidos, né? E começa a dizer que era uma pessoa muito influente, que conhecia muita gente, que isso não ia ficar assim, que eles fatalmente iam ser descobertos e presos, né? Através dos amigos, a gente teve notícia que ele saiu da festa dizendo que ia para a Boate Reg. Aí nós passamos a ouvir o proprietário da boate, segurança, funcionários, né, garçons, caixa, tudo, recepção, tudo que pudesse levar a ter informação se ele tinha chegado com alguém ou se tinha saído acompanhado. As informações que deram foram que o Aparício tinha chegado, realmente esteve lá, ficou por um certo período, que tinha chegado sozinho, tinha saído sozinho, e que durante o tempo que ele esteve na boate não teve contato com qualquer pessoa assim que pudesse levar a crer que fosse algum garoto de programa, alguém que ele pudesse ter saído. A gente percebeu que eles não estavam querendo colaborar com as investigações, né? Então a gente não podia dar crédito ao que eles estavam dizendo, tanto o proprietário como os funcionários. Então nada melhor que 2 policiais, né, que conheciam a rotina da investigação de crime de homicídio e latrocínio, irem ao local e terem contato com as pessoas, ver como é que funcionava a boate, para nós termos um cenário sim, mais real do que aconteceu naquela noite. Como o pessoal da boate afirmava que tinham saído com o Aparício, que ele não estava com ninguém, então você não tinha, na realidade, um caminho correto a perseguir, né? Os investigadores, né, estavam optando por tentar ir em outras boates, ver se alguém tinha algum tipo de informação. Como eles não eram do meio, dificilmente eles iam conseguir chegar a essas 3 pessoas. E a gente sugeriu ao delegado e à polícia de irmos à Boate Rave, que a gente explicou como funcionava, porque nós tínhamos ido uns 15 dias ou um mês antes disso. E aí eles foram conosco, mas eles mandaram chamaria uma tropa de elite. Vieram assim os investigadores muito bem vestidos, de paletó, gravata, sapato. Eu tomei o cuidado, né, de pedir a 2 investigadores, né, que se dirigissem à boate para ver o ambiente, como é que funcionava, em companhia de 2 amigos da vítima, né, que se dispuseram a colaborar com as investigações. E eles lá estiveram e viram que o sistema de entrada era dado um cartão, né, cartão magnético, e onde a pessoa mencionava ao entrar o nome, né, e o telefone ou o número da RG, um telefone ou o número da RG. E a partir daí naquele cartão ia sendo inserido tudo que era consumido
na boate, total da despesa, e quando saía a pessoa apresentava esse cartão, pagava, e isso logicamente deveria ficar registrado, né, nos computadores da boate. Então, eu ouvi o dono da boate, ele falou que não era possível recuperar esses dados, porque para eles o que interessava era quanto foi gasto, o que foi pago em cartão, cheque ou dinheiro. Só essas informações e quantas pessoas estiveram ali. A pessoa que operava também esse sistema disse que não sabia se era possível recuperar esses dados. Mesmo que eles apaguem, dá para a gente recuperar, visto que a boate começou a operar faz pouco tempo, a gente tem como recuperar os dados que foram apagados do dia que o Aparício esteve lá. Então foi conversado com o advogado do proprietário, que o próprio proprietário, se eles permitiriam que fosse uma pessoa lá e tentasse recuperar esses dados, né? Pediu ajuda da gente para que conversasse sobre a parte de informática. Aí eu acompanhei ele, né? A partir desse momento, o pessoal da boate foi depor e eles falaram que todo dia eles apagavam todo o movimento do dia anterior. Então não tinha o movimento no dia que o Aparício frequentou a boate. Então eu contactei um analista de dados, né, da Prodesp, né, através da chefia deles. Foi designado um analista e ele foi à boate, pegou todos os dados, naquela época utilizava-se ainda disquete, né, em alguns disquetes, e passou a trabalhar em cima daquelas informações. Aí nós fomos lá e realmente verificamos que não tinham os arquivos, mas tiramos um backup do servidor da boate que controlava, né, a catraca, controlava todo o sistema da boate. Com esses arquivos em mãos, né, dos backups que foram tirados da própria boate, a gente conseguiu abrir os arquivos e passo a passo, vendo através de dumping da imagem daqueles arquivos antigos, o que tinha acontecido naquele dia. Uma primeira fase foi descobrir, por exemplo, a gente tinha o menu da boate, o que eles serviam, o preço que era, mas não tinha o que tinha acontecido naquele dia. Dava para se perceber que o sistema controlava desde a entrada da pessoa, todo o consumo dela, até quanto ela gastou e o momento que ela saiu. Verificando esses arquivos, abrindo os arquivos de forma hexadecimal, a gente conseguiu descobrir que naquele dia tinham estado na boate 81 pessoas. Dessas 81, nós sabíamos que era o Aparício pelo número do telefone dele. E teriam, então, mais 80 pessoas que naquele dia haviam estado na boate. Nós descobrimos que existia várias pessoas que tinham cartão VIP, entre elas o Aparício, né? Porque era uma pessoa que sempre estava frequentando a boate, era uma pessoa de destaque, então tinha um cartão VIP. E as outras pessoas que ali entravam era dado um cartão na hora, né, com essa identificação, né, o número do telefone e o RG. Na medida que a gente foi descobrindo a arquitetura de como os arquivos funcionavam, a gente conseguiu descobrir a hora que o Aparício tinha entrado na boate e a hora que cada um tinha entrado na boate dentro daquele dia. Isso ajudou sobremaneira. Por quê? Porque com esses dados a gente pôde observar que o Aparício chegou por volta da 00:20, por aí. Verificando mais ainda os arquivos, né, deu um belo de um trabalho, porque você teve que fazer toda uma engenharia reversa para conseguir isso, né? A gente conseguiu também chegar ao consumo que foi feito pelo Aparício, na conta do Aparício Pazzi. E consumiu uma vodka, né? E logo após pediu outra vodka e dessa feita também uma cerveja. E depois se dirigiu ao restaurante, onde foi pedido um frango, né? Na época um filé de frango e 2 cervejas, né?
E aí a gente já começou a acreditar que ele havia estado com alguém naquela boate. Porque, junto a amigos, a gente levantou que o Aparício só bebia vodka, não bebia cerveja, e também havia saído de um restaurante e não iria consumir algum alimento ali na boate. Então isso caracterizou que ele pagou para alguém ou ele estava acompanhado de alguém dentro da boate. Um dos arquivos era exatamente o fechamento da conta, ou seja, ele fechou a conta e a boate, ele passou por uma catraca que liberou a saída dele, como ele tinha fechado a conta, e exatamente mostra o que ali? Mostra a identificação dele, que não lembro se era o RG ou o telefone, e o horário que ele passa pela saída, pela catraca. No mesmo minuto passa essa outra pessoa e no minuto seguinte passam mais 2 pessoas, ou seja, das 81 pessoas que estavam na boate, ele mais 3 saem no mesmo momento, né? Com uma diferença de 1 minuto. Os deles não tinham consumo nenhum e o do Aparício tinha consumo que não condizia com o que ele estava acostumado a consumir. Tinha o telefone do Alexandre, que era do depósito de material de construção do pai do Alexandre, né? Mas o número estava invertido. Então, no início da investigação, nós levantamos que era um telefone de um posto de gasolina. Nos dirigimos para aquele posto, tivemos contato com o proprietário, gerente e funcionários e vimos que não tinha nada a ver. Já suspeitamos que aquele número deveria estar errado. No caso do Arlindo, não. O telefone era da vizinha. Ela esclareceu que tinha 3 filhos, mas 3 filhos ainda crianças, né? Mas também que tinha um vizinho que costumava usar aquele telefone como telefone de recado, né? Naquela época, o telefone era muito caro, né? Não é todas as pessoas que tinham na residência, era um bairro pobre. Então, naquela comunidade, as pessoas costumavam usar telefone de pessoas vizinhas. E aí ela indicou a casa e disse que ali tinha um casal, né? Mais 2 filhos, e inclusive um era, na época, policial militar. Aí os investigadores se dirigindo para aquela residência, tiveram contato, o Arlindo não estava na oportunidade ali, estava o irmão, que era policial militar, e o pai, né? Aí eles informaram que precisavam ouvi-lo, né? Porque era a respeito de um crime que estava sendo apurado e ele precisava ser ouvido. Aí no dia seguinte, ele foi apresentado na delegacia de homicídios pelo seu advogado. E diante dos dados que foram mostrados, que estavam no computador da boate, tudo, ele de pronto confirmou que estivera na boate, em companhia do Alexandre e da Kátia, e que realmente esteve com o Aparício, foi ele que tinha consumido o filé de frango, que tinha ingerido as cervejas pagas pelo Aparício, e que em seguida teria saído ele e Alexandre, em companhia de Aparício, para se dirigir a residência do Aparício, que ficava na Consolação. Diante daquelas informações que nós tínhamos, do número do telefone da vizinha que ele deu, a hora que entrou, a hora que saiu, tudo, ele não teve como negar. Ele falou, não, realmente estive, só que nós pedimos, o Aparício desistiu de ir até o apartamento e eles pediram para serem deixados na Estação da Luz, para pegar o trem para Santo André. Isso que ele fala. Então ele conta metade da história. Quem conta esses detalhes sobre a morte são os Alexandre e Kátia. Teve outra investigação que depois a gente abandonou essa linha porque foi confirmado que foram 3 só os autores do crime. Durante a oitiva do pessoal que trabalhava na casa do Aparício, né, secretária e empregados, nós ficamos sabendo que ele costumava levar garotos de programa no apartamento, né? E, inclusive, a secretária tinha nome de um deles, que teria sido o último que ali havia estado no dia 5 de outubro, né? O nome era Wesley. Então, a partir dessa informação, ela disse inclusive que esse Wesley estava acompanhado de uma moça quando foi ao apartamento e que o Aparício determinou que ela efetuasse o pagamento para esse Wesley de uma certa quantia de dinheiro da época.
A partir daí, como a gente não tinha chegado ainda no Arlindo e seus comparsas, nós começamos a investigar esse Wesley, mas não conseguimos identificá-lo, e depois, com a prisão do Arlindo e do Alexandre e da Kátia, verificamos que não tinha nada a ver com o crime. A perícia no local ali fica evidenciado como é que o cadáver foi encontrado, as lesões encontradas no local, fotos do cadáver. Tudo isso acaba auxiliando a investigação, tanto também a parte que a perícia participa da reconstrução do crime, né? Que é elaborado o laudo de reconstituição. Tudo isso auxilia sobremaneira, né? A atividade pericial e a atividade investigativa andam juntos. Então, conforme vai se somando as duas coisas, elas chegam a uma conclusão. Então, a perícia procede inicialmente com essa situação. Quando a gente olha uma condição de local aliada a uma condição do corpo, a gente começa a estabelecer correlações desse tipo. Vestimenta muito destoa com a situação encontrada, com o local encontrado. Isso indicaria que a pessoa não seria dali e, portanto, foi transportada para lá ou foi deixado ou morta ali. Então, toda a perícia começa nesse momento. O legista pode te ajudar a descobrir que instrumento foi utilizado na prática do crime, que foi a tesoura, os ferimentos provocados. Tudo isso aí ajudou bastante. Ele apresentava sinais de agressão na face, né? Sinais de agressão pelo corpo, né? Que foram descritos todos no laudo. As lesões mamárias que chamavam bastante atenção, são essas lesões numerosas, bem na mesma região, elas não penetraram na cavidade, ficou só pele, subcutânea, musculatura. Que ele tinha, eu contei, deu 97 lesões pérfuro-incisas, são produzidas por um instrumento pérfuro-cortantes. Mais tarde descobrimos que, pela técnica, me parece que a técnica descobriu que era uma tesoura ou tesourinha, não sei dizer ao certo, que causaram essas lesões. Inicialmente se tentou estabelecer se aquele seria o instrumento das perfurações encontradas no corpo, né? Até pela posição, uma tesoura aberta, onde ela é instrumento de ataque. Não foi detectado asfixia. Eles devem ter... havia, acho que, um pano com ele no rosto dele, na boca, mas não tinha sinais de asfixia. A causa-mortes não foi da agressão mesmo, então ele não apresentava nenhum sinal na necrópsia compatível com asfixia. Esse material é analisado para verificar primeiro, se ele tem algum vínculo realmente, né? No caso da mordaça, sim, porque ele estava. Hoje em dia, voltando ao vínculo, uma mordaça que foi colocada por alguém, esse alguém deixou vestígios do DNA dele durante a colocação da mordaça. Aquela época já seria mais difícil. Então, isso para nós só serviu naquele momento para tentar estabelecer, primeiro, o vínculo de que ele foi imobilizado para o ato. E segundo, se aquela mordaça ele se refere a algum material que possa estar vinculado com o indiciado. Então, por isso que situações como essa, mordaças, uma peça de roupa íntima encontrada, ela é importante. Pode ser simplesmente algo deixado no local, normalmente, como um descarte normal, porque aquilo era uma valeta, né? Mas não deveria estar lá. O vestígio é aquilo que foge ao contexto. Do ponto de vista médico-legal, a gente identifica a lesão e identifica o agente. E cabe ao delegado apurar se foi agressão, socos, pedaço de pau ou qualquer outra coisa. Como ele tinha várias lesões, assim, eu acredito, pelo que eu vi ali, foi agredido, um soco, né? No caso dele, além da perda sanguínea, como teve a lesão cerebral, o indivíduo não fica consciente nessas condições, né? Uma lesão cerebral, hemorragia cerebral e uma anemia, que por perda de sangue, o indivíduo perde muito sangue, então a condição cerebral não permite que ele fique em vigília, pelo menos nos momentos finais. Antes estava, tanto que ele se defendeu, não é que ele se defendeu, haviam lesões de defesa, tentou se defender, não quer dizer que ele se defendeu. A gente procura vestígios para tentar qualificar o crime, né, de forma técnica.
se nós encontrássemos ali uma situação de bolsos revirados, ausência de valores, indicação de que havia relógio, correntes e essas foram removidas, parte-se inicialmente de um princípio de latrocínio. Olha, hoje a perícia estaria mais preparada, está mais preparada nessa área da informática, né? A época ainda não era muito difundido, né? Em 1992, né? Por isso que nós, na época, pedimos auxílio de um analista da Prodesp, uma pessoa que trabalhava com aquilo no seu dia a dia, né? Que tinha condições de desenvolver um trabalho mais rapidamente. Nós precisávamos de urgência no trabalho. E foi uma coisa nova na época também, né? Porque foi assim uma experiência, né, que foi sendo feita, né, até não se sabendo se ia se chegar a algum tipo de lugar, né. Pra você ter uma ideia, a gente imprimia a listagem e saía desse tamanho, aquelas de 132 dos arquivos Exas, né, para a gente tentar chegar num modelo e identificar o que significava aquela informação que estava perdida dentro do HD. Um crime como esse, hoje em dia nós teríamos condições de ter muito mais vestígios de vínculo entre a vítima ali e os possíveis autores. A não ser que a pessoa esteja narcotizada, dificilmente alguém não entra em confronto na iminência da morte. A não ser que com uma pessoa que fique completamente paralisada com aquele ato. Então, normalmente se procura esse confronto. E nesse confronto, hoje em dia, se conseguem muitos vestígios. Uma unha que arranhe a pele de alguém, o cabelo que fique agregado, parte do tecido que fique agregado também ao tecido da vítima ou à pele da vítima. Tudo isso acaba trazendo para nós muitos subsídios hoje em dia. E que alguns anos atrás nós não tínhamos condições tecnológicas tão apuradas como hoje. Então, porque graças, né, às informações que estavam nas máquinas é que deu para chegar aos autores do fato, né? A linha do tempo foi traçada aí a partir dos depoimentos, né? Do horário que o Aparício foi visto pela última vez lá na festa de aniversário do amigo, do horário que ele entrou, do horário que ele saiu da boate, né? Registrada no cartão lá da boate à época, e também através das próprias confissões, né? Do Alexandre e da Kátia. Na reconstituição, o Alexandre e a Kátia, o Arlindo não participou, não quis participar, mas o Alexandre e a Kátia deram detalhes aí que explicaram toda a história, como ocorreu o crime. Além de tudo isso, da confissão, da reconstituição dos dados do computador, também nós continuamos mesmo, após a prisão, a ouvir pessoas que estiveram na boate, para saber se tinham visto o Aparício, se conheciam o Aparício, se tinham visto o Aparício em companhia de alguém, e teve um frequentador que foi categórico em afirmar: não, eu vi o Aparício, ele fez o reconhecimento pessoal do Arlindo, foi colocado lá de outras pessoas, ele reconheceu, falou: não, eu vi o Arlindo, estava com o Aparício, inclusive essa pessoa se aproximou do Arlindo, né? E o Arlindo até deu um nome falso, falou que se chamava Homero, né? E deu um cartão com esse nome de Homero, né? Esse nome falso de Homero, e um telefone para ele entrar em contato, para fazer um programa posteriormente. É um caso que marcou bastante a minha carreira, tanto pela peculiaridade da investigação, né? Que até então não se tinha notícia de um caso resolvido assim a partir de dados obtidos, né? Na memória de computador, né? Que sem esses dados, fatalmente, nós não chegaríamos à autoria do crime, seria muito difícil chegar. Tudo é um somatório, como eu digo sempre, né? Ninguém faz nada sozinho na polícia, né? Você não resolveu o caso, é a sua equipe, você junto com a equipe, com os investigadores, escrivão, com os peritos, legistas, é uma somatória, né? Para você ter um resultado final adequado, tem que haver uma somatória de esforços.
Então, na realidade, quando eles chegaram na boate, provavelmente eles não estavam com a intenção de fazer o crime. Tanto é que eles deram, pelo que eu me lembro, foi um telefone. Então eles se identificaram com um número válido, né? Se já houvesse a má-fé, provavelmente eles não teriam feito isso. Se eles já tivessem a intenção de chegar lá e fazer esse tipo de crime, provavelmente eles iam dar um número qualquer que a boate também não testava. Se você falasse 222-777, ia passar normalmente. Agora, o que aconteceu foi uma sequência, né, de fatos que acabou levando eles a cometerem o crime, né? Não foi um crime sexual, né? Foi um crime patrimonial, né? A intenção foi roubar, eles acabaram roubando, levaram o relógio, levaram o cordão de ouro da Aparício, cartões de crédito, cheques, isso não chegou a ser utilizado. Esses pertences não foram localizados porque, segundo a versão da Alexandre da Cate, ficaram tudo em poder do Arlindo, assim como a tesoura. Só que o Arlindo, ele não confessou o crime, né? Só confessou que esteve com o Aparício, mas disse que o Aparício teria deixado ele e a Alexandre na Estação da Luz. Então nós não localizamos esses objetos. E tanto o proprietário como segurança, garçom, todos os funcionários da boate eram unânimes em afirmar que o Aparício esteve lá, que ficou um tempo lá, mas que chegou sozinho, que ficou sozinho, que saiu sozinho. Então dificilmente ia se chegar à autoria do crime sem esses dados. Não era para ter vivido mais esses dias de hoje. Esses dias de hoje estão muito... O Aparício era muito chique, gostava das coisas em ordem. Hoje é uma avacalhação total. Hoje a Rastro foi vendida, o João Carlos cuida de outras coisas, a Marilena também, então não é que... não seria mais uma época do Aparício. Os tempos mudaram.